Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus, o Cristo, esteja contigo. Estamos aqui mais uma vez, diretamente da congregação Missão Luso Brasileira, aqui em Castelo Branco, Portugal. E eu quero te convidar hoje a estudarmos as Escrituras lá em Gênesis capítulo 49. Nós iremos ler mais precisamente do versículo 8 em diante. Para quem assistiu o último vídeo, em que nós lemos lá e aprendemos em Isaías capítulo 53, em que Isaías fala do servo sofredor. Eu falei durante a explanação do texto de que Jacó havia abençoado os seus filhos, e durante a bênção ele fala sobre um dos seus filhos, mais precisamente Judá. Judá, por que Judá? Jesus, como sabemos, ele é o leão da tribo de Judá. Sabemos que Jesus, ele é da tribo de Judá, pois José, o seu pai, era da tribo de Judá. É por isso que José teve que ir junto com Maria e com Jesus durante o Império Romano participar do censo, ali para que se cumprisse a profecia, para que se testificasse que Jesus era descendente direto de Davi. Então vamos à leitura. Mas antes disso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a deixar o like. Não custa nada a você que está vendo esse vídeo agora. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Não custa nada, meu irmão. Seja apenas mais um propagador da palavra de Deus. Deus irá nos cobrar, meu irmão. Deus nos chamou apenas só para sermos ouvintes, mas também para sermos falantes. Ele também nos chamou para propagar, ser um discípulo, ide, pregai o Evangelho. E isso é uma ferramenta de pregação do Evangelho. O YouTube, as redes sociais. Então vamos à leitura. Gênesis capítulo 49. Vamos ler o versículo 1. Vamos entender o contexto do que o texto vai nos falar. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Então Jacó, mais conhecido como Israel, chamou seus filhos para chegarem até a ele, pois eles iriam ouvir do seu pai o que o seu pai havia para lhes dizer. Jacó era um profeta de Deus. Então Jacó vai profetizar na vida dos seus filhos o que iria acontecer no futuro. E você tem profetizado na vida dos teus filhos? Tem profetizado na tua vida? Vamos prosseguir na palavra. E ele falou do versículo 2: reuni-vos, escutais, filhos de Jacó, ouve Israel, o vosso pai. Será que temos ouvido a voz do nosso Pai, o Criador, o Todo-Poderoso? Será que temos verdadeiramente inclinado os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus? Há um dia atrás, encontrei no YouTube um vídeo com 1.300.000 visualizações. Uma determinada irmã disse que gravou a voz de Deus, meu irmão.
você sabe, as pessoas correm para cima dessas coisas que gostam. Meu irmão e minha irmã, 1.300.000 visualizações para ela dizer que ouviu uma voz sussurrando o nome dela. Nada contra a irmã, mas gravar a voz de Deus, gravar a voz de Jesus, será verdadeiramente que Deus anda falando com todos, como ouvimos falar por aí? Porque as Escrituras nos ensinam que Deus escolhia profetas e até profetisas para falar ao seu povo. Deus não falava com qualquer um no Antigo Testamento, no passado. E hoje em dia, o que mais vemos são pessoas dizer: ai, que Deus falou comigo. Ai, que eu ouvi a voz de Deus. Quando eu falei aqui, será que temos ouvido a voz de Deus? Essa é a voz de Deus. Será que tu tem lido as Escrituras? Será que tu tem ouvido a voz de Deus? Está aqui Deus falando conosco. Ou tu tem ouvido pessoas que dizem que ouviu a voz de Deus? Mas vamos voltar para a palavra, para as Escrituras. Não se deixe enganar, pois existem diversos lobos transvestidos de ovelhas e até de pastores. Vamos dar um salto, vamos lá para o versículo 8, em que Jacó vai profetizar na vida de Judá, o seu filho. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. E ele prossegue no versículo 9. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Aqui, Jacó, Israel, já prenuncia que Judá é como um leão. E quem verdadeiramente é o leão da tribo de Judá? Que verdadeiramente é aquele que é forte como o leão, e que todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos estrados dos seus pés, como a palavra nos ensina em Salmos. Como lá no Novo Testamento também está descrito. E ele prossegue no versículo 10. Portanto, o cetro não se apartará de Judá. Quem possui o cetro de justiça? Nem o bastão do comando de sua posteridade. Até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é aquele que todos os povos da terra o obedecerão, o adorarão e o ouvirão? Versículo 11. Ele amarrará seu jumento em uma videira. Mais uma vez a profecia de Jacó se cumpre. Jesus é aquele que adentrou em Jerusalém, no mais conhecido no mundo ocidental como Domingo de Ramos, no jumentinho. E ele prossegue: e lavará no vinho as suas roupas. Quem é aquele que lavou as suas vestes de sangue? O vinho que simboliza o sangue. E ele continua: no seu sangue das uvas, suas vestes. Vou repetir mais uma vez, versículo 11 de Gênesis capítulo 49. Olha a profecia que Jacó profetizou há centenas de anos antes da chegada do Senhor Jesus a esta terra. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto.
lavará no vinho suas roupas, do sangue das uvas, suas vestes. E ele prossegue. É por isso que no último vídeo eu falei dessa passagem, em que Jesus, em que conhecemos pelos quadros, mais precisamente feitos na Idade Média, em que aparece um Jesus de olhos, cabelos claros, pele clara, não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam. No versículo 12, Jacó vai dizer que os seus olhos serão mais escuros do que o vinho. Ele não tem olhos claros, e seus dentes mais brancos do que o leite. Então, meu irmão, Jacó, usado por Deus, um homem de Deus, profetiza sobre Jesus o Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que possui o cetro de justiça, aquele que todos o adorarão, aqueles que todos os inimigos serão prostrados diante dos seus pés. A ele seja dado toda honra e toda glória para todos sempre, ao Cristo, aquele que haveria de vir e veio, e está no meio de nós.